Shalom. Jesus, ele mencionou os dias de Sodoma e Gomorra para falar a respeito das coisas do fim dos tempos, quando nós sabemos a iniquidade tomaria conta do mundo e o Senhor Jesus viria para buscar a sua igreja que foi preparada para o noivo. Eu convido você a olhar, por exemplo, lá em Lucas capítulo 17, os versos 28 a 30, quando ele menciona isso. Ele diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Veja que Jesus está mencionando Sodoma e Gomorra, vinculando com a questão da volta de Jesus. E ele está dizendo, olha, vai ser exatamente como estava acontecendo naqueles dias. Então não é à toa que Jesus menciona Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra eram conhecidas pela perversão sexual. Os pecados sexuais dominavam aquela cultura, dominavam aquele povo, dominavam aquela gente. Então, quando, por exemplo, os anjos do Senhor foram até lá para avisar Ló, para ele sair da cidade, os habitantes daquela cidade quiseram abusar sexualmente até dos anjos. E então foi necessário que eles cegassem aquelas pessoas para que Ló pudesse sair da cidade. Mas Ló, ele ainda faz uma coisa que é bárbara, porque quando os habitantes da cidade estão ali, querendo que os anjos sejam trazidos para fora, para serem sodomizados, né? Que é uma expressão ligada a Sodoma, que é o abuso sexual. Quando os habitantes estão pedindo para Ló que esses anjos venham para fora, Ló diz assim, olha, eu tenho aqui 2 filhas, eu dou minhas filhas para que vocês façam isso. O absurdo dos absurdos, ele oferecendo a própria filha para serem abusadas por aqueles homens. Isso mostra que Ló, de certa forma, já estava contaminado com aquela cultura, aceitando até mesmo que as próprias filhas fossem abusadas. Então, nesse sentido, vemos que Sodoma revela uma cultura contaminada pelo pecado sexual. Atualmente, o tempo que nós estamos vivendo, nós vemos uma pressão muito grande para se institucionalizar, legalizar a iniquidade, tornar normal aquilo que é anormal. A pressão da mídia, a pressão do mundo, a pressão do politicamente correto é aceite a perversão, aceite aquilo que está torcido espiritualmente como se fosse normal e natural. E não é. Então o casamento ele está sob ataque, a família está debaixo de ataque, a prostituição está em alta, o adultério, a fornicação, a pornografia, o incesto, a pedofilia, a mídia, os filmes em geral estão estimulando para a perversão sexual. E isso nos mostra que estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra. É por isso que em Gênesis capítulo 2, verso 24, o Senhor vai falando a respeito da criação do homem e da mulher, cria a mulher, coloca diante do homem, diz, deixará o varão, o pai e a mãe, e vai se apegar à sua mulher, ou seja, o relacionamento monogâmico, o relacionamento com aquela que é a da aliança do casamento. Então, o princípio original, na própria criação, aparece monogamia, um homem e uma mulher. Quando nós vemos casos de poligamia, quando vemos casos em que o homem tinha a sua esposa e tinha concubinas, foram permissão por causa do pecado do coração do homem. Mas desde o início Deus está dizendo, apegar-se-á o homem à sua mulher. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 2, ele diz assim, por causa da tentação, por causa da impureza, por causa da prostituição, por causa da pressão do mundo, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido.
Então, o que ele está deixando claro é: qualquer relação de intimidade fora da aliança do casamento é adultério. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, em que o adultério está em moda. As pessoas tentam incutir isso na mente do povo e muitos crentes acabam aceitando que um relacionamento fora do casamento não tem problema. Por isso aceitam assistir filmes que promovem isso, acessar redes sociais que promovem isso e aceitar como se fosse natural e aceitável aquilo que Deus não aceita. Adultério é pecado e a ordem do 7º mandamento é: não adulterarás, e não leve para dentro do casamento o adultério.